Olá, tudo bom? Esse artigo é interessante, né? Principalmente a conclusão final, que eu concordo. Ele comparou a acupuntura, tá, com nutracêuticos na fibromialgia, né? Então é muito difícil a gente comparar duas situações tão diferentes, né? Mas e principalmente tratar de uma maneira só um sistema tão complexo como o mecanismo de controle de dor que está acometido nos pacientes com fibromialgia, né? Então, é improvável, na minha opinião, que você consiga, com uma bala só, resolver vários problemas, né? É muito raro, né, no que tange a fibromialgia. Então, a estratégia da caixa d'água, né, uma racionalidade muito mais lógica, na minha opinião, onde você tem vários atores orquestrando o processamento de dor. Né? E uma abordagem única, na minha opinião, vai ser sempre fadada ao fracasso, tá? Com raríssimas exceções. Tá? Então, a acupuntura funciona sim, tá? Mas acho que aliado a medicamentos, a fitoterapia, nutracêuticos, TDCS, exercício, formas de controle de estresse. Então, uma abordagem só, na minha opinião, não resolve. Mas esse aí é um artigo que vale a pena a gente pensar é, de uma maneira comparativa dessas duas estratégias. Valeu, um abraço. Olha, para quem convive com fibromialgia, a busca por um tratamento que realmente funcione pode ser, assim, uma luta constante, né? Pois bem, hoje a gente vai mergulhar num estudo que coloca duas abordagens bem diferentes, uma contra a outra. De um lado, a acupuntura tradicional, do outro, um suplemento nutracêutico super moderno. E aí, qual delas levou a melhor? Vamos investigar os detalhes para descobrir. Então, o nosso roteiro é o seguinte: primeiro, vamos entender o tamanho do desafio que é a fibromialgia. Depois, a gente apresenta os dois competidores, vê como o estudo foi feito, analisa os resultados na dor e na qualidade de vida e, por fim, chega ao veredito. Vamos lá? Para começar, é super importante a gente ter uma noção clara do problema. O que é, afinal, a fibromialgia e por que ela é tão complexa? A síndrome da fibromialgia, ou SFM, é muito mais do que só sentir dor. É uma condição crônica que pega o corpo todo. Os sintomas principais são essa dor que se espalha, um cansaço que não vai embora nem dormindo, um sono que não descansa de verdade e até uns problemas de memória e concentração, a famosa névoa mental. E não para por aí, viu? A fibromialgia costuma vir num pacote com vários outros problemas. Rigidez nos músculos, síndrome do intestino irritável, dores de cabeça crônicas, problemas na mandíbula. Tudo isso junto acaba minando a saúde geral da pessoa e qualquer tarefa do dia a dia vira um sacrifício. Bom, com um quadro desses, é natural que muita gente busque tratamentos alternativos. E é aí que entram os dois competidores que esse estudo resolveu colocar à prova. Vamos conhecer cada um deles. De um lado, a gente tem a acupuntura, uma sabedoria milenar que vem lá da medicina tradicional chinesa. Do outro, uma abordagem super moderna, um nutracêutico, o Migratens, que é basicamente um suplemento que junta vários nutrientes numa cápsula só. É o antigo contra o novo. E o que tem dentro desse suplemento? A fórmula do Migratens A aposta em 5 componentes que a ciência já sugeriu que poderiam ajudar na fibromialgia. Tem coenzima Q10 e ácido alfa-lipoico, que são antioxidantes potentes, e tem também vitamina D, magnésio e triptofano, que tem a ver com a função dos músculos, com o humor e com a qualidade do sono. Já a acupuntura funciona de um jeito completamente diferente. Não é um tratamento tamanho único. Pelo contrário, é super personalizado. O acupunturista vai avaliar cada pessoa para tratar não só o ponto exato da dor, mas o que, segundo a medicina chinesa, está causando desequilíbrio. Para isso, ele usa agulhinhas bem finas em pontos específicos para gerar uma sensação chamada de qi, que seria o sinal de que o tratamento está fazendo efeito. Certo, mas como é que se compara de um jeito justo duas coisas tão diferentes? Para isso, o desenho do estudo tem que ser muito bem amarrado. Vamos ver como os pesquisadores fizeram isso. Esse esquema aqui mostra direitinho como foi. Eles pegaram 60 mulheres com diagnóstico de fibromialgia e, por sorteio, dividiram em dois grupos. Metade tomou o suplemento Migratens e a outra metade fez as sessões de acupuntura. O tratamento em si durou 3 meses, mas os pesquisadores continuaram observando todo mundo por um total de 6 meses
para ver se os efeitos se mantinham. Agora sim, a hora da verdade, os resultados. O que todo mundo quer saber é qual dos dois aliviou mais a dor, que é o principal sintoma da fibromialgia. Vamos aos gráficos. Bom, olhando esse gráfico, a gente vê que as duas linhas descem, ou seja, ambos os tratamentos funcionaram para diminuir a dor nos 3 meses de terapia. Só que a linha da acupuntura, essa tracejada, mostra uma queda bem mais forte. E o ponto mais importante, a virada de jogo, acontece depois que o tratamento termina. 3 meses após a última sessão ou a última cápsula, a dor no grupo do nutracêutico começou a voltar. Já no grupo da acupuntura, o alívio continuou lá, firme e forte. E esse outro gráfico aqui, de barras, deixa isso ainda mais nítido. Ele mostra o percentual de redução da dor em cada etapa. Repara que as barras pretas da acupuntura são sempre mais altas que as cinzas. Isso quer dizer que em todas as medições, com 1 mês, com 3 meses e até 6 meses depois, a acupuntura levou a uma redução de dor bem superior. Ok, a dor é crucial, mas a gente viu que a fibromialgia afeta a vida de muitas outras formas. Será que os tratamentos também melhoraram a qualidade de vida e a gravidade da doença de um modo geral? Vamos ver. E aqui a diferença ficou gritante. Nesses dois gráficos, a gente vê o impacto geral da doença. E o padrão é claro. Apesar de alguma melhora nos dois grupos, só a acupuntura conseguiu uma melhora que foi estatisticamente significativa. O que isso quer dizer na prática? Que a acupuntura realmente fez uma diferença profunda e mensurável no bem-estar geral das participantes, além de só diminuir a dor. Outro ponto essencial é a tolerância ao tratamento. Quase 1/4 das pessoas no grupo do nutracêutico teve problemas de estômago ou intestino, e 4 delas chegaram a desistir do estudo por causa disso. Já no grupo da acupuntura, o máximo que aconteceu foram alguns roxinhos temporários no lugar das agulhas e, o mais importante, ninguém desistiu. Isso mostra que a acupuntura foi muito mais bem tolerada. Tá bom, então juntando todas as peças, o que esse estudo realmente nos diz? Qual é a grande conclusão dessa comparação? O veredito com base nos dados dessa pesquisa é bem claro. A acupuntura não só deu um alívio maior e mais duradouro para a dor, como foi o único tratamento que conseguiu melhorar de verdade a qualidade de vida e diminuir a gravidade geral da doença. E de quebra foi mais bem tolerada, com menos efeitos colaterais e 0 desistências. Mas olha que interessante, os próprios pesquisadores sugerem que a história não acaba aqui. Eles dizem que talvez a melhor resposta não seja escolher um ou outro. O futuro pode estar numa abordagem polimodal, ou seja, que combina várias terapias, talvez usando as duas ao mesmo tempo ou uma depois da outra. E isso nos deixa com uma reflexão final. E se, em vez de uma competição entre agulhas e nutrientes, o caminho for a colaboração? Talvez o futuro do tratamento da fibromialgia seja justamente esse. Combinar o melhor de mundos diferentes para criar um plano de cuidados muito mais completo, eficaz e principalmente personalizado para cada pessoa. Fica aí a pergunta: